Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 54. Ele diz: E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Pedir ao nosso irmão Kevin que nos leve a Deus em oração. Nosso Deus, graças, Pai, pelas suas bênçãos renovadas nas nossas vidas, pegamos tudo, apresentar, Pai, sempre na tua misericórdia para nós. Graças, Pai, pela forma de Cristo, que entrega os nossos olhos e gente para o para que nós possamos graças por Cristo, estamos em levar a palavra, e que é, Pai, pegar que é você, nossos irmãos, e Pai, na viagem, que Pai, possam entrar voltados a Ti, Senhor, são ações voltadas a Ti, Pai, permite, Senhor, os nossos pecados, eles nós oramos, nós pedimos. Amém. Amém. Irmãos, a gente fica feliz, né, quando a gente vai começar o culto e o irmão que traz os hinos escolhe um hino que fala exatamente daquilo que a gente vai pregar, né? Parece que é uma... Nós percebemos que o culto está indo para aquela direção, né? Hoje não foi exatamente isso, né? Esse último hino que nós cantamos, ele fala sobre a morte de Cristo, a morte tão atroz. E na última estrofe ele fala que no céu louvá-lo-ei melhor, certo? Só que tem algo muito importante no meio disso, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Então hoje o hino foi um complemento da mensagem, ele deu uma introdução e fala do desfecho também, né? Apesar que nós vamos falar um pouco desse desfecho também. Nós vamos falar sobre a ressurreição. É um assunto que normalmente nós pregamos quando nós estamos falando com descrentes, né? Talvez fosse um tema até mais voltado para um culto de domingo à noite, um culto evangelístico. Nós pregarmos para as pessoas que Cristo ressuscitou. Isso seria correto. É importante. Mas é importante também que o próprio crente, ele analise sobre esses assuntos, que ele pare para refletir sobre isso, que ele esteja bem firmado nessas coisas. Então a pergunta que eu faço hoje, irmãos, para nós já convertidos, é se eu creio na ressurreição, verdadeiramente. A gente tem que parar para pensar nessas coisas. Eu lembro muito bem, irmãos, uma vez eu devia estar, eu era pequenininho, estava na escola, eu devia estar por volta da 3ª série, por aí, estudando lá em Sudmenúcia ainda.
E eu lembro que foi um padre na escola. E esse padre, querendo chamar a atenção e despertar assunto, ele perguntou sobre a Trindade. E eu, pequenininho de tudo, levantei a mão e expliquei a Trindade. Quem são a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. E dei uma breve explicação. Eu lembro que a cara desse padre que foi visitar lá, ele se surpreendeu com alguém conseguir responder sobre Trindade, que talvez de pequeno eu tenha explicado melhor do que eu explicasse hoje para vocês. Tempos depois, também na escola, já maiorzinho, no ensino médio, eu lembro que eu fui questionado sobre religião. Qual era a minha religião? E eu ainda não tinha me convertido. Eu lembro que eu parei, eu pensei e falei, eu sou ateu. Porque eu não tinha feito uma profissão de fé. O fato, irmãos, é que você saber sobre um assunto não quer dizer que você é convertido. Eu saber sobre Trindade e saber explicar ela não queria dizer que eu era convertido. Qual é a nossa firmeza nas doutrinas básicas? Trindade é uma, mas a ressurreição também. E a ressurreição é muito importante. Ela é a base da nossa fé, a base da nossa salvação. Sem a ressurreição, não existe salvação. E nós vamos analisar um pouquinho aqui esse texto de 1 Coríntios para nós vermos isso. Esse é um texto bem completo a respeito. Então nós vamos ficar somente nesse texto. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 em diante, para nós conversarmos e estudarmos verdadeiramente sobre isso. O fato, irmãos, é que ressurreição é um assunto que mexe com as pessoas do mundo também. Chama a atenção das pessoas do mundo dar vida novamente a uma pessoa que foi embora. Nós vemos isso em filmes, em jogos, séries, livros. Tudo que trata de ficção é comum usar o assunto ressurreição. O homem gosta da questão de dar vida novamente a alguém perdido. É algo que o ser humano, ele anseia. Mas ele não acredita ser verdadeiramente possível isso. Para o mundo lá fora, existe uma vida a ser vivida, que você nasce, cresce, aproveita a vida e morre. E acabou. Será que nós pensamos diferentes disso? Será que nós vivemos de acordo com a crença da ressurreição? Será que ela tem impactado a nossa vida e o jeito que nós vivemos? Vamos ler aqui, irmãos, do versículo 1 ao versículo 4. Ele diz: Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retiveres, tal como vos tenho anunciado. Se não é que credes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, primeiramente, aqui nós vemos que Paulo foi pregar a ressurreição para uma igreja, para irmãos. Ele estava escrevendo para as pessoas daquela igreja, que faziam parte daquela igreja. Por isso eu creio que seja importante nós aqui também, como igreja, analisarmos isso.
Apesar das pessoas do mundo gostarem muito de comemorar o nascimento de Cristo, e se fala muito disso no mundo, quantas delas comemoram a morte de Cristo? Sou até estranho a gente falar que a gente comemora uma morte, não é mesmo? A pessoa não tem como comemorar uma morte porque ela não acredita na ressurreição. Então você não pode comemorar que Cristo morreu e nunca mais vai voltar. Eu não posso comemorar a morte de alguém conhecido, de algum ente meu querido, se eu não creio que ele vai ressuscitar e estar com Deus. O evangelho, ele é simples. Cristo, como diz aqui, como Paulo acabou de falar nesses versículos, ele se fez carne e morreu para pagar os nossos pecados. E também é um fato muito importante do evangelho que ele ressuscitou no terceiro dia, para vencer assim a morte. E esse é o evangelho que nós devemos também pregar, assim como Paulo estava ensinando esses irmãos aqui a pregarem. Às vezes nós queremos pregar o evangelho para as pessoas no mundo falando de coisas difíceis, de doutrinas complicadas, de coisas que nós mesmos temos dificuldade em entender muitas vezes, sobre passagens polêmicas. É sobre esses assuntos que as pessoas do mundo querem falar e muitas vezes nós somos levados a debater sobre essas coisas com elas. Quando nós fazemos isso, nós estamos errando. Porque a gente está querendo falar sobre alguns assuntos com uma pessoa que ela nem sequer acredita que Cristo morreu pelos pecados dela e que Cristo está vivo. Existem muitas pessoas que se dizem crentes por aí e elas não têm certeza disso. Elas não têm certeza que Cristo morreu pelo pecado dela. Ela não tem certeza da salvação. Ela acha que Cristo não é o Filho de Deus, que ele não ressuscitou verdadeiramente. Talvez ele ressuscitou em espírito apenas. Ressuscitou, foi alguma forma de pensar, de dizer. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Cristo ressuscitou literalmente. Ele voltou em corpo. E é isso que deve ser pregado para as pessoas. É isso que elas devem acreditar verdadeiramente para serem salvos. E é o que Paulo está ensinando os irmãos aqui a pregarem. Ele diz no versículo 5 ao 8, e que foi visto, Cristo ressuscitado, e foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez mais por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, vivia naquela época, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. E o versículo 11. Então, ou seja eu, ou sejam aqueles que... ou sejam eles, assim, pregamos assim... Perdão, deixa eu ler de novo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim haveis crido. A Bíblia, ela nos dá testemunhos de que isso aconteceu. A Bíblia, através desses homens, afirma que Cristo ressuscitou literalmente, verdadeiramente. Não devemos fazer como irmãos em Coríntios estavam fazendo, colocar uma interpretação deles, dizendo que não foi bem assim. Devemos pregar o que a Bíblia afirma e não o que nós pensamos.
Aquela igreja, ela tinha vários problemas. E um dos problemas era esse. Aqueles irmãos estavam interpretando a ressurreição de Cristo de uma forma diferente. De uma forma... Não foi bem assim que aconteceram as coisas. Como nós vemos hoje em dia as pessoas pregando por aí também. Pessoas falando que não é literal a morte de Cristo. Mas a Bíblia nos diz que sim, é literal. E por isso a gente deve pregar isso. E defender firmemente isso. Não pode ser uma dúvida para nós. E devemos defender contra as pessoas que dizem o contrário disso. Versículo 9 e 10. Paulo faz aqui um parênteses para ele dar um testemunho dele. Ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo, que comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Ele faz um parênteses aqui para ele dizer que a morte e a ressurreição de Cristo transformou a vida dele. Quando Paulo viu Cristo ressuscitado, a vida dele foi transformada. Quando ele creu verdadeiramente nisso. Quando nós vemos a passagem da conversão de Paulo, onde ele fica cego, nós vemos uma transformação imediata e completa. Ele não teve dúvidas de que Cristo estava ali verdadeiramente na frente dele. Nós crermos que Cristo ressuscitou deve transformar a nossa vida também. Ela deve ter um impacto verdadeiro na nossa vida. Paulo, após ver aquilo, ele não conseguiu parar de buscar a servir a Deus. Ele prontamente entregou a vida dele a servir. Ele deixou o serviço militar que ele tinha, perseguindo a igreja, para fazer o contrário. Para buscar aprender de Deus, ele se retirou, ele esteve em contato com Cristo, aprendendo diretamente dele, e em seguida ele se pôs pronto ao serviço missionário, ao serviço da igreja em Antioquia. E ele passou a vida dele inteira servindo a Deus, aquele Cristo em que ele viu ressuscitado. Quando nós falamos que nós cremos sim na ressurreição de Cristo, se você verdadeiramente pode afirmar isso, dizer não, eu acredito de verdade que Cristo ressuscitou, que ele está vivo de verdade. Quando você afirma isso, ela tem um impacto na sua vida? O que nós fazemos por crer nisso? Se ela não impacta a nossa vida verdadeiramente, talvez você não creia verdadeiramente. Talvez você só esteja respondendo assim como eu respondi sobre a Trindade, quando eu era pequeno. Eu estava falando de uma coisa que eu nem acreditava ser verdadeira. Eu simplesmente sabia a resposta. A maioria aqui já tem um tempo de igreja, ou mesmo que seja pouco tempo, a gente simplesmente decora algumas respostas e a gente sabe eticamente o que é certo e o que é errado responder. Eu sei que o certo é falar que Cristo morreu, mas que hoje ele está vivo, que ele ressuscitou. Eu sei que demoraram 3 dias e ele ressuscitou, e foram ver lá no sepulcro e não tinha ninguém. E aí ele saiu, ele apareceu. Eu posso saber disso.
mas eu não crer verdadeiramente, eu não fazer nada sobre isso. As nossas atitudes em vida, ela deve demonstrar a nossa conversão, demonstrar aquilo que nós cremos verdadeiramente. Na vida de Paulo, nós vemos que não tem como duvidar que ele cria naquilo que aconteceu. Será que olhando a nossa vida, nós podemos falar a mesma coisa? Olhar para os irmãos e falar, olha, ele realmente crê na ressurreição de Cristo. A nossa vida deve ser analisada constantemente, irmãos. Nós devemos buscar trabalhar mais que os outros. Paulo diz aqui que ele fez mais que os outros. Ele poderia ter se colocado em um menor degrau, ter trabalhado menos. Talvez ele pudesse falar, poxa, os apóstolos que conheceram a Cristo em vida, andaram tantos anos com Cristo, aprenderam tanto, estavam presentes ali quando Cristo morreu, criam muito antes de mim, receberam as ordens de Cristo ainda antes da morte dele. Eles é que devem fazer as coisas. Eu recebi depois, eu vou ficar aqui de ajuda, né? Se precisar, eu faço alguma coisa. Mas Paulo não fez isso. Ele se colocou, ele buscou trabalhar mais que os outros. Sobre os outros apóstolos, nós temos até poucas informações, né? Quais foram as obras deles? Alguns a gente não sabe nada que ele tenha feito. Eu acredito que tenha feito muita coisa, por mais que não esteja escrito. Senão, Cristo não teria escolhido eles, né? Tem que ter alguma importância. Mas é comum na igreja nós nos colocarmos a servir menos, a trabalhar menos, a dar desculpas para não fazer as coisas. Paulo tinha todo um cenário para dizer que ele não podia fazer as coisas. Além dele ter vindo depois, ele era mal visto por ambos os lados, pelos crentes e pelos não crentes, sobre as pessoas que precisavam ouvir do evangelho. Mas isso não foi um empecilho para ele. Ele buscou um jeito de servir. Ele construiu uma boa imagem dele para que as pessoas crescem nas coisas que ele falava. Mesmo assim, ele passou por dificuldades, como ele vai falar depois. Mas, mesmo assim, ele não parou de servir. Será que nós não damos desculpas para fazer menos na igreja ou para Cristo? Colocamos empecilhos? O crente ele deve sempre se sentir mal e em dívida com Cristo, porque nós temos uma dívida eterna a ser paga, se você verdadeiramente crê nele. Então, que nós busquemos trabalhar mais. Versículo 12 a 18. Ele diz, ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos.
que Paulo nos diz aqui é que o fato de Cristo ter ressuscitado é crucial para toda a palavra de Deus, para todo o evangelho. É ele que faz, é isso que faz tudo ter sentido. Se é impossível Cristo ter ressuscitado, e se nós não vamos ressuscitar, o que nós estamos fazendo aqui? Se nós não cremos verdadeiramente. Outra coisa que eu lembro muito bem da minha infância, ainda nos tempos de Estude também, era de um pavor que eu tinha. Aconteceram algumas vezes na igreja. Normalmente meu pai pregando, e por diversas vezes ele falava sobre a morte, sobre a certeza de morte, que todos nós vamos morrer. E eu lembro de ter chorado em culto. Eu era pequenininho, tinha pouca compreensão, mas quando ele falava que nós íamos morrer, eu entendia muito bem. E eu não queria aquilo. Eu pensar que um dia tudo ia acabar, que as pessoas iam partir, que eu ia partir, isso me deixava transtornado. E é para deixar transtornado. Porque eu não acreditava que um dia eu ia voltar a ter vida. Eu não acreditava que eu ia ressuscitar. Se nós não cremos que Cristo ressuscitou e que Ele nos trará novamente a vida quando nós morrermos, e, enfim, Ele voltar com sua glória, nós devemos chorar. O Evangelho só faz sentido se você crer nisso. Que Cristo venceu a morte e que, da mesma forma, Ele nos trará a vitória para a vida eterna. Se é impossível ressuscitar, o que diz a passagem aqui, então Cristo não ressuscitou, o Filho de Deus está morto. Todas essas pessoas do Antigo Testamento que testemunharam de Deus, que fizeram a sua obra, morreram e acabou. E nós, não faz nenhum sentido nós estarmos aqui. Porque quando nós morrermos também vai acabar. Então é vital que nós entendamos que isso não é verdade. Que Cristo venceu a morte e que nós também voltaremos à vida, junto com Ele. Versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Há pouco, Paulo falou o como a vida dele na terra foi transformada após ele ver Cristo ressuscitado, após ele crer verdadeiramente nisso. Mas o que ele ressalta aqui é que se isso transformar apenas a nossa vida aqui, e nós não crermos que isso tem um impacto futuro, nós somos os mais miseráveis. A ressurreição de Cristo, ela deve transformar também o que nós cremos do futuro. Que nós também venceremos a morte junto com Ele. Que Cristo é vencedor sobre Satanás. Que Ele não foi vencido naquela cruz. É isso que nos dá a certeza da nossa vida eterna. Talvez você não tenha a certeza da vida eterna, uma certeza verdadeira, por você não crer que Cristo verdadeiramente voltou à vida. Versículo 20 a 26. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem.
Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as premissas, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, o que ele nos fala aqui é que o fato da ressurreição de Cristo é apenas o começo da vitória de Cristo. Que existe toda uma obra que vem a partir disso. A partir da ressurreição de Cristo, nós sabemos que nós também seremos ressuscitados, porque ele diz que nós seremos ressuscitados com ele. E ele diz também que quando isso acontecer, ele também vencerá Satanás. Ele vencerá daqui, como diz o versículo 24, toda a potestade e força será aniquilada, todo o império do mal. E por fim, será vencido Satanás e a morte. E a morte, ela existe por consequência dos nossos pecados. Mas ali Cristo vencerá de uma vez por todas isso. Então, deixaremos de sofrer com a questão da morte, que é o que mais aflige o ser humano. Versículo 27 e 28. Ele diz, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui fica mais uma vez claro que Cristo, ele recebe de Deus o poder para vencer Satanás. Todas as coisas estão sujeitas a Cristo, né? Como diz em outras palavras, em outros textos. Para que assim Cristo lute a batalha contra Satanás, contra o império do mal e vença por nós. E quando isso acontecer, Cristo entregará novamente o poder, todo o reino ao Pai, para que ele governe. Muito se debate no mundo sobre os modos de governo, né? Os modos antigos que já tivemos, sobre monarquia, democracia, república, as pessoas lutando pelo poder do povo. Em muitos momentos, povos quiseram ser dominados por um rei, depois lutaram para que pudessem eleger a pessoa que estivesse à frente dela. O fato, irmãos, é que todos esses governos são falhos, porque existe o fator humano. Quando temos um imperador na frente, ele tem as vontades dele, que está acima da vontade do povo. E ele tem seus pecados. Quando nós lemos a história da humanidade e lemos sobre os grandes líderes, nós vemos sempre grandes pecados deles. Querendo demonstrar poder, se vangloriar, né? Há pouco tempo o irmão Kevin trouxe o estudo sobre o livro de Daniel, e nós vemos isso muito claro ali nos líderes que estavam ali. Recebiam
o testemunho de Daniel, mas mesmo assim eles tinham as suas vontades, os seus pecados, e por isso levavam o povo para o mau caminho. Nós vemos que o povo de Israel também quis um líder. Ele quis um rei para que tivesse toda uma imagem forte. E nós vemos como foi horrível isso também. Passaram alguns reis que fizeram até a vontade de Deus, mas mesmo eles tinham seus pecados, como Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que mesmo assim cometeu os erros na liderança do povo, porque ele era um pecador. Mas aqui o que Paulo ressalta para nós é que nos finais dos tempos, quando nós voltarmos em um novo corpo, nós não seremos mais governados por uma pessoa pecadora, por uma pessoa que tem as suas vontades. Nós seremos governados diretamente por Deus. E assim nós teremos verdadeiramente um reino perfeito. Irmãos, o versículo 29, ele diz: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque se batizam em eles, então, pelos mortos? E esse versículo eu não vou nem tentar explicar, irmãos, porque esse é o versículo mais difícil do livro e da passagem, e um dos mais difíceis da Bíblia. Porque é difícil você interpretar exatamente aqui o que ele estava querendo dizer. Existem algumas interpretações diferentes. Eu vi uma interpretação em um livro até que me confio bastante nas coisas que esse irmão escreveu. Esclarece muitas passagens, mas eu confesso que essa passagem aqui, a explicação não me convenceu muito. Então nós vamos deixar em um momento para o pastor explicar para nós o que ele quer dizer nessa passagem. O que eles de fato estavam querendo fazer aqui. Porque nós não vemos base nenhuma na Bíblia para alguém estar se batizando por uma pessoa já falecida, por algum parente, por uma pessoa querida. Então não me parece que é isso o que a passagem quer dizer. Mas nós vamos deixar para esclarecer esse ponto em outro momento, certo? Versículo 30 e 32. 30 a 32. Ele diz: porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mais uma vez ele enfatiza aqui que nada que nós fazemos nessa vida tem qualquer relevância, tem qualquer valor, se nós não acreditamos na vida eterna com Cristo. Não faz o menor sentido nós fazermos qualquer coisa se você não crê que estará com Cristo novamente no céu. Versículo 34, 35. 33 e 34, perdão. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado com as nossas conversas. Com quem nós estamos conversando?
Em que roda de conversa nós estamos? O que nós estamos aprendendo? Em quem nós cremos que está falando a verdade? Porque tem pessoas no mundo que ela vai passar uma imagem de credibilidade. Ela vai falar com tanto conhecimento sobre alguns assuntos que nós passamos a confiar naquela pessoa, no que ela diz. E algumas dessas pessoas estão por aí pregando o que elas creem. Nós vemos muitos livros escritos por algumas pessoas, que às vezes você lê um livro, você vê algumas coisas dela, algumas coisas que ela fala, algumas coisas que ela posta, e você fala, esse é um crente verdadeiro. E esse tem conhecimento, hein? Olha como ele fala sobre essa passagem. Ele consegue explicar essa passagem em 1 Coríntios que o irmão não sabia o que quer dizer. E ele explica de uma forma que você fala, nossa, é isso mesmo. Como eu não entendi isso? E aí você acredita em qualquer coisa que ele diz. Você pode hoje em dia acessar no YouTube pessoas pregando o evangelho. Um evangelho errado. Só que ela fala tão bem e tão bonito, é tão impactante a forma em que ele diz, que você passa a acreditar no que ele diz. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado sobre isso. Sobre o que nós estamos crendo. Nós devemos aprender diretamente da Bíblia. Não importa o quão bonito uma pessoa fala, os livros bonitos, ou todo um vídeo bem elaborado, um texto bem redigido, não importa se não está de acordo com a Bíblia. Nós devemos analisar se realmente faz sentido. Aqueles irmãos lá em Corinto, tinha algumas pessoas ali pregando que Cristo não ressuscitou. E estavam levando pessoas da igreja a crerem nisso. A acreditar que Cristo não havia ressuscitado. E o que Paulo está fazendo nessa passagem aqui é falando, vocês não analisaram tudo? Vocês estão ouvindo o que essas pessoas estão falando e vocês não estão confrontando com a Bíblia. Se o que elas estão falando é verdade, nada na Bíblia faz sentido. Muitas vezes nós não nos damos conta que nós estamos sendo levados da verdadeira palavra. Nós devemos vigiar, como diz no versículo 34. Vigiar tudo o que nós estamos vendo, da onde nós estamos aprendendo, da onde nós estamos tirando o conteúdo. Deve ser uma verdade segundo a Bíblia, não segundo o que uma pessoa diz. Cuidado com o conteúdo que nós consumimos. Versículo 35 a 41 diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E há corpos celestes e há corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Irmãos, nós não devemos perder tempo questionando
como as coisas vão ser. As pessoas estavam colocando em dúvida se era possível ressuscitar, porque elas falam, como que pode esse corpo que apodrece voltar a ter vida? Né? Nós vemos aí na ficção, eles voltando como? Um bando de zumbi, com o corpo todo desfeito, porque já se decompôs. Irmãos, o que Paulo deixa claro aqui é que não tem nada a ver. Deus, que fez o nosso primeiro corpo, ele pode muito bem fazer outro corpo para nós, da forma em que ele quiser. Ele repreende aqui, chama de insensato as pessoas que ficam questionando. E nós não devemos questionar a Deus. O fato é que Cristo afirmou que ele ressuscitaria e que nós ressuscitaríamos com ele. Então é isso que vai acontecer. Não sei como vai ser o meu corpo. Cada um imagina de um jeito. A Bíblia diz pouco sobre isso. Mas não faz a menor diferença. Que diferença faz? Se eu vou ser alto, baixo, se eu vou aparentar ser uma criança, se eu vou aparentar ser um adulto, um velho? Será que eu vou aparentar a idade com que eu morrer? Não sei, a Bíblia não fala. Por que eu vou ficar imaginando esse tipo de coisa? O que a Bíblia afirma é que nós devemos valorizar é que nós estaremos na presença de Cristo, na presença de Deus, sendo reinado por Ele e contemplando a glória dele eternamente. Versículos 50 a 54, agora nós vamos pular aqui um trecho. Ele diz: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então Paulo nos diz aqui algumas coisas. Uma delas é que algumas pessoas não vão passar pela morte. E aí talvez a gente se enche de esperança, né? Opa, será que eu não vou sofrer morte? Será que eu não vou ter que passar por isso? E aí nós vamos lá e lemos Apocalipse. E aí nós ficamos em dúvida se vale a pena ficar vivo. Porque serão tempos difíceis. Essas pessoas que sobreviverão passarão por coisas bem difíceis. Se eu pudesse escolher, eu ainda escolheria estar vivo. Mas, de uma forma ou de outra, com certeza a pessoa vai sofrer muito. Eu creio que até as pessoas vivas vão sofrer mais por ver as pessoas queridas sendo mortas e perseguidas. Mas o que ele afirma é que esse nosso corpo não entrará no céu. Por mais que você não passe pela morte, o que ele afirma é que esse nosso corpo não pode habitar no céu. Porque nada que é falho vai habitar no céu. Aquilo que é corruptível, como ele diz aqui, aquilo que é mortal. Então, graças a Deus, nós receberemos novos corpos, né? Porque desse nós cuidamos mal. É desgastado. Alguns bem doentes, né?
mas nós receberemos um corpo perfeito, para que assim nós possamos servir a Deus de uma forma perfeita. Essa que deve ser a certeza que nós temos. Não importa como o meu corpo vai ser, porque verdadeiramente não importa o eu. Não faz sentido eu pensar se eu vou ter um corpo bonito ou não. Nós, às vezes, pelo nosso pecado, nós estamos nos comparando uns com os outros. Eu sou mais alto ou mais baixo do que fulano. Sou mais forte, mais fraco, mais rápido, mais lento. É comum do ser humano ele estar se comparando com os outros. E é por isso que nós damos uma importância tão grande para a nossa aparência. Que queira ou não, nós continuamos nos comparando. Talvez seja um dos principais pecados do homem. A vaidade. Se valorizar demais. Nós devemos tomar cuidado com isso. Mas lá no céu, não faz o menor sentido, porque nós não vamos ter mais esse pecado de vaidade, se eu sou mais bonito ou não. Porque o que vai estar importando para nós lá vai ser a presença de Deus. Nós não vamos ficar olhando para nós mesmos, pensando o que nós somos ou deixamos de ser. O importante é o que Deus, o que Cristo é. Versículos 55 e 56, ele diz: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. De uma vez, irmãos, não vai mais existir o pecado. Na nossa eternidade, quando nós voltarmos com o corpo perfeito, não vai mais existir o pecado, a tentação. E isso é um grande alívio para todos nós. Porque o crente ele deve sofrer por batalhar contra os seus pecados. Eu tenho minhas tentações, meus pecados, caio constantemente. Você já imaginou o alívio que vai ser isso? Não importa o corpo que eu vou ter, eu vou estar livre do pecado. Eu não vou mais pecar contra Deus. Eu vou poder fazer perfeitamente a vontade dele nos céus. Porque Cristo venceu o pecado. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, versículo 57, ele enfatiza que essa vitória vem através de nosso Deus. É Deus quem dá a vitória através do seu Filho, Jesus Cristo. Só que ele nos repreende. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Todas essas coisas, irmãos, nos devem levar a ser firme na palavra de Deus. Zeloso. Não deixar que heresias como Cristo não ressuscitou verdadeiramente entrem em nossas vidas. Nós não podemos duvidar disso. Também deve servir para que nós tenhamos confiança em Deus, sabendo que Cristo venceu a morte. Ser constante. Não importa a dificuldade que nós passemos aqui, os problemas de saúde, os problemas em nossa volta, as dificuldades que a vida nos oferece. Não importa. Nós não podemos fraquejar. Nós devemos ser constantes, porque a nossa certeza permanece. Nada que aconteça nessa vida pode nos fazer duvidar de que Cristo venceu
a morte e que vai vencer Satanás. E seja abundante na obra do Senhor. Essa certeza deve fazer com que o crente verdadeiramente trabalhe mais, porque deve motivar a nossa vida. Nós temos essa certeza. Será que saber que Cristo morreu, foi pregado numa cruz, mas que ele voltou à vida 3 dias depois e que ele vai voltar aqui para vencer o mundo, vencer o pecado, vencer Satanás? Será que isso não é o suficiente para que nós tenhamos ânimo para trabalhar mais para Deus? Deve nos dar ânimo. Nós não devemos ficar nos comparando com outros irmãos. Ninguém está fazendo nada, eu também não vou fazer. Ou por que eu tenho que fazer mais do que o outro irmão? Por que eu tenho que trabalhar mais? Por que eu tenho que servir mais? Nós sempre devemos fazer mais. Porque o que importa é Cristo, não seu irmão, o que ele faz ou deixa de fazer. Busque servir mais a Deus. E saiba que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Muitas vezes nós desanimamos porque nós não vemos frutos nessa vida. Poxa, eu faço e parece que ninguém vê o que eu estou fazendo. Parece que as pessoas não valorizam. Nenhuma pessoa se converte quando eu prego. Vou deixar de fazer. Eu falo das coisas e as pessoas não me ouvem. Nada é vão. Porque nós fazemos para Deus e não para o ser humano. E Deus, ele vê tudo que nós fazemos. Nós teremos galardões ou repreensão de Deus pelas nossas atitudes. Nada passa em vão, nada passa em branco. Que sirva, irmãos, essa passagem para que nós reflitamos um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o impacto da ressurreição de Cristo na nossa vida e o impacto da certeza da nossa ressurreição, da nossa vida eterna, nossa vida. Amém?